Opa, hoje eu vou estar repassando tudo o que eu fiz para fazer esse desenho realista aí do Terry Crews, das branquelas. Bom, para começar eu fiz um esboço basiquinho aí com um círculo, uma cruz, o esboço básico. Nessa fase aí, eu não busquei obter a referência exata. Eu busquei mais tentar fazer uma... Não busquei ter formas circulares, eu busquei mais ter uma base e depois ir aos poucos refinando para ficar mais parecido com o Terry Crews, com a referência ali. Daí eu fui medindo, eu medi o olho, eu medi aí a boca, já fui aí fazendo a roupa e o rosto. Depois eu passei a borracha limpa-tipos e fui refinando os detalhes aí, deixando mais detalhado, para quando ir pra fase do realismo ter menos erro. Já ia ajeitando isso antes da fase do realismo. Claro, eu vou ajeitar umas coisas aí depois, mas eu já quero ter mais ou menos uma noção de como é que vai ficar. Eu vou aí, passo um contorno aí, mas não passo com muita força, que depois eu vou estar voltando fazendo a sombra e tudo ali, e vai ser meio ruim fazer meio contornado, já que isso aí é realismo, não é anime. Se fosse anime, até faria sentido passar com mais força em algumas partes, mas você não vai ter o contorno em si. Na maior parte do desenho não vai ter o contorno. E ignora aí que eu tava usando o lápis errado pra fazer essa parte aí, depois eu tive que apagar tudo isso aí. Agora eu peguei o lápis certo e eu começo a fazer o sombreamento com ele. Eu foco principalmente nessa parte aqui e demarcando as sombras e deixar as partes de luz claras. Nessa fase do desenho aqui, o meu objetivo é ter mais ou menos uma ideia de como é que vai ser o sombreamento. Depois eu vou voltar e vou refazer essas camadas aí. Esse desenho aqui não é uma camada só, eu faço várias camadas para conseguir obter um resultado mais próximo. Dá de fazer em uma, dá, mas eu prefiro assim. Daí agora eu tô aqui fazendo sombreamento. Tem parte tô fazendo mais claro, depois eu vou acabar escurecendo a maior parte do desenho aí. E meu foco aí é principalmente obter essas grandes áreas aí onde é que tem sombreamento ou onde é que tem um tom específico, tipo ali na testa. Não é muito escuro, mas é uma grande área com o tom da pele. Daí agora aí pro olho, eu venho e passo com o lápis 6B. Eu acho que é uma das poucas partes que eu uso um lápis diferente desse aí da Faber-Castell, Super Soft. E agora eu venho aqui já na segunda camada não. Agora eu vou refazer aqui as sombras e tudo. E eu venho aqui começando a segunda camada agora, buscando escurecer as partes mais escuras da referência e me aproximar ainda mais da referência. Tentando também dar mais contraste para a parte de sombra e para a parte de luz. Principalmente isso. Como pode ver aí na boca, aí eu tô passando com calma o lápis. Não tem pressa, não tem que ter pressa. Eu vou passando o lápis com calma, buscando principalmente obter as sombras. E no caso aqui desse desenho, eu tenho a borracha elétrica. Daí eu não me preocupo tanto assim acabar sem querer passando espuminha ali. Eu passo papel ali pra deixar mais uniforme a pintura. Daí eu acabo, como eu tenho borracha elétrica, eu não me preocupo tanto em atingir essas partes brancas, tipo as sombras sombras não, as partes de luz e os dentes. Mas tipo, se você não tem nada pra deixar essa parte mais branca, eu recomendo que você tome cuidado pra não acabar passando o espuminho por cima e acinzentar essa parte. Porque o espuminho faz parte da técnica e acaba sem querer acinzentando o redor. Então tem que tomar cuidado com isso.
Agora que eu continuo o que eu tinha falado antes, eu venho aqui, começo a fazer mais camadas aqui para ir aumentando o contraste, aumentando a diversidade de tons. Não é diversidade de tons, vou escurecendo as partes que é mais escura e aumentando o contraste com as partes claras. Nessa parte aqui eu busco principalmente isso. E também dá uma escurecida ali na parte da testa que estava muito clara ali. Eu busco principalmente isso. Então o contraste entre as partes claras e escuras. Agora eu venho aqui e começo a fazer a sobrancelha dele. No caso aqui eu vou tentar seguir a referência, mas então começo a fazer assim, tipo como se fosse uns pelinhos. Eu começo a fazer esses traços aí, como se estivesse rabiscando tanto na orelha quanto aí na barba. Na orelha não, na sobrancelha. Eu vou fazendo isso aí. E depois eu venho ali e deixo a marca de mais ou menos como é que é a região certinha da orelha. Daí, no caso aí, eu fiz a mesma coisa aí na barba. Daí agora eu começo aqui a fazer a parte mais escura da roupa dele aí. Aí é bem simples, não tem muita coisa. É só basicamente preencher tudo com preto. E pronto, tá pronto. Aí a roupa dele. É só isso. Daí só tem que tomar cuidado pra fazer um contraste ali, uma diferença nos tons da roupa. Pra dar de diferenciar e também tomar cuidado pra no máximo não acabar sujando essa parte branca aí. É mais isso. Esse desenho aqui, no caso, ele é mais simples e é mais rápido porque ele é preto e branco. E não preciso fazer o cabelo dele. O cabelo eu acho que, pra mim, na minha opinião, o cabelo é a parte mais complicada do desenho em si. Aí no caso o cabelo e a pintura são as partes mais complicadas no realismo. Tanto que nesse desenho aqui eu levei só 2 horas. Só 2 horas pra fazer. 2 horas e pouquinho pra fazer todo o desenho, o esboço e a sombreamento. E naquele desenho do Toad ali, o outro desenho que eu tinha feito, desenho do Toad, eu levei 5 horas só a pintura. No desenho do Megumi, que foi um desenho mais simples, anime, 5 horas também. Desenho do Thanos de Round 6, levei 5 a 7 horas pra fazer a pintura, sem contar o esboço. Então esse aqui é mais simples, tanto por não ter cabelo, tanto por não ser preto e branco. Daí agora eu venho aqui com a lapiseira e começo a fazer alguns detalhes. Eu tô usando aqui a lapiseira pra fazer detalhe, pra deixar mais uniforme algumas partes ali, fazer detalhe pequeno. E agora eu meio que já terminei a parte principal do desenho. Daí eu vim aqui só fazendo os detalhes. Daí um erro que eu queria alertar é esse desenho tá meio estranho, porque ele tá desalinhado. Eu não percebi que ele tava desalinhado o queixo, essa parte do queixo aqui tava desalinhada, porque uma coisa bem comum que acontece com o desenho, que é você tá com o olhar viciado. Se você ficar muito tempo fazendo só um desenho, você pode acabar se viciando, olhando com o olhar dele, com o desenho em si, e acabar esquecendo, não percebendo alguns erros que você fez ali. Tanto que é por isso que você faz um desenho e só percebe que aquele detalhe microscópico, né? Tipo, um olho tá torto, fez o cara zarolho e só percebeu depois que terminou o desenho. É por isso que isso acontece. Você tava com o olhar viciado, aí você foi lá, fez outros desenhos e percebeu que o desenho tava errado. Isso aí é alguma coisa que tem que corrigir. Tanto que eu acabei corrigindo depois. Se eu tiver botando no vídeo, tá aparecendo agora. É uma coisa que você tem que corrigir. Uma coisa que eu recomendo é fazer outros desenhos, entendeu? Não fazer desenho de uma vez só. Tipo, faz esse, aí ou fica um tempo sem olhar pra ele, vai olhar outros desenhos, ou faz outro desenho junto. Tipo, faz esse num dia, faz o começo desse num dia, faz outro no dia seguinte, no outro dia você termina o desenho. É isso aí que eu acho que é o melhor jeito de
corrigir esses erros. Então muito obrigado por assistir, espero que você tenha gostado do vídeo e fui!